Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para a nossa aula de Geografia do segundo ano da José Cláudio de Araújo. Nós estamos estudando o capítulo 7, Brasil, Organização do Território, página 112, aqui do livro didático de vocês, Geografia, Espaço e Identidade, volume 2, tá bom? Como nós não teremos avaliação hoje, pessoal, então o que acontece? Nós vamos aproveitar essa semana a mais de aula que nós vamos ter antes da avaliação para pegar um conteúdo aqui da página 114 que a gente pulou. Por ser um conteúdo de primeiro ano, então eu resolvi passar ele, tá bom? Porque é um conteúdo que em geografia vocês já devam ter visto lá no primeiro ano, que é a questão dos fusos horários. Tá bom? O que são os fusos horários, por que eles ocorrem. Mas aqui nesse conteúdo, ele aparece por quê? Porque estudando a formação do território brasileiro, nós chegamos à conclusão que o Brasil ele é extenso demais, de leste a oeste. Ele é muito extenso, muito grande. Assim como também é latitudinal. Então, longitudinal, ele é muito extenso, cerca de 4.000, mais de 4.000 quilômetros, tem aí no livro didático de vocês, se vocês quiserem um número mais preciso. Mas é mais de 4.000 quilômetros, de leste a oeste, ponta a ponta do território. É muito extenso. Então, o que acontece, pessoal? Não dá para a gente ter só um fuso horário. Por isso que, pontualmente, eles colocaram aqui nesse capítulo a questão dos fusos horários. Só para a gente entender que assim, nós somos tão extenso que foi necessário mais de um fuso horário para esse território tão vasto, tá bom? Então vamos ao conteúdo de hoje, que são fusos horários. Meio que a gente vai revisar um dos assuntos aí de primeiro ano, ok? Vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente precisa aprender que a Terra ela foi toda dividida, como vocês estão observando aí, nessas duas representações, ela foi toda dividida, fatiada, vamos dizer assim, em paralelos e meridianos, né? Os meridianos, vamos ler aí na tela, ó, os meridianos, longitude, ao contrário dos paralelos, não circundam totalmente a esfera, indo apenas de um polo a outro. Vamos observar aqui os meridianos, pessoal. Primeiro, ó, vai de um polo, lá de baixo, sul, até o norte. Ele corta de baixo até em cima ou vice-versa, de cima até embaixo, tanto faz, né, pessoal? Então, ele corta de um polo a outro, os meridianos, ok? Já aqui nós temos os paralelos, que eles cortam todo o globo, né? São vários. Nós temos a norte e a sul. Vai de 0 até 90 graus, tá bom? Depois de 0 até 90 também. Norte e a sul, ok? Já aqui também, eu nem falei em questão, né, das representações. Aqui nós temos vários meridianos, mas o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero aí nessa questão, por exemplo, aqui no nosso assunto que é fuso horário, esse meridiano é a hora zero, no caso. É de onde se conta, a partir dele se conta todas as horas, tanto a leste quanto para oeste, ok? Vamos lá. O meridiano de Greenwich é o fuso horário referencial para a determinação das horas. Aqui ele está, ó, pessoal. Tá bom? Aqui bem no centro, ele passa lá na Inglaterra e num local chamado Greenwich, né? Por isso que leva, então, esse nome, ok? Aí, a partir dele, tem um zerozinho aqui em cima, eu acredito que não dê para ver aí na gravação de vocês, é muito pequeno, né? E aí, depois, da partir dele, se conta tanto para leste quanto para oeste. E aí, no caso aqui, ele está representando em graus, 180 graus para um lado e 180 para o outro, fechando os 360, que é toda a circunferência da Terra. Mas em horas, ele vai contar diferente. Daqui a pouco a gente vai ver. Bem, os fusos horários. Quando eles surgiram, pessoal?
ele surgiu numa conferência internacional do meridiano, que foi assim que foi chamado, nesse ano aí do século XIX, 1884. Por que que fizeram isso? Não havia isso até então. Bem, até então, pessoal, não havia uma padronização das horas e do tempo em geral, da marcação do tempo em geral. Cada pessoa seguia mais ou menos a sua forma de se organizar no tempo e, sei lá, relógios de sombra, né? Colocando ali uma haste, observando mais ou menos o percurso da sombra. Ou seja, em dia chuvoso ficava meio complicado. Então, essa ausência de um padrão que fosse independente, entre aspas, independente do tempo, independente dos fenômenos naturais, eu coloco entre aspas, porque o relógio e essa questão da hora também, ele leva em conta também os fenômenos naturais, essa questão da rotação da Terra. Então, independente que eu digo dos fenômenos atmosféricos, né, pelo menos esses fenômenos que são momentâneos, né, quer dizer, chuva, sol e tal, esses fenômenos momentâneos, do tempo, do comportamento do tempo, fica complicado, porque aí se eu vou depender da sombra, da insolação, num dia de chuva, não vai me ajudar. Além de não haver essa padronização, pessoal, complicava também, por exemplo, você está num país, vai para outro, aí como é que você vai se situar, né? Eu estou chegando aí que hora? Na hora que a sombra tiver... Era meio complexo, pessoal. Então, era necessário haver essa padronização. Que hora que você vai começar a trabalhar? Vixe, quando a sombra estiver não sei aonde. Sei lá, num quarto da extensão da minha sala. Sim, a minha sala é diferente da sua. Então, fica complicado. Tem que haver um padrão. Nem todas as salas são iguais. Não, quando a sombra da minha casa estiver incidindo a tantos graus, não sei o quê, a minha casa é diferente, a minha casa é menor, sei lá. Ela não faz tanta sombra, então ela é maior. Era necessário haver essa padronização, pessoal, ok? Como funciona, então, os fusos horários? Vamos ver essa matéria aqui do InfoEscola, pessoal, que aí ele vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Eu coloquei aqui o hiperlink até para ficar depois disponível para vocês quando eu enviar. Inclusive o PDF está aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? O infoescola.com traz essa definição aqui, ó. Nosso planeta gira em torno de seu eixo imaginário, que é o movimento de rotação, que leva quase 24 horas. É em torno de 24 horas, próximo disso, para ser concluído e reiniciar. Portanto, é esse o movimento da Terra, que determina o passar das horas e a sucessão dos dias e das noites, fazendo com que, em um mesmo momento, diferentes pontos longitudinais da superfície, horizontalmente, né, terrestre, tenham horários diversos. Então, se a Terra ela vai girando e a insolação vai se diferenciando conforme essa sua posição em relação ao Sol, então vão haver horários diferentes, tempos atmosféricos também diferentes, tá bom? E essa questão de dia e noite vai se alternando. Então a relação entre a rotação e o quanto a Terra gira por hora pode ser calculado de modo muito simples. Sabendo-se que o planeta possui formato esférico e que a medida de uma circunferência em grau é de 360, podemos dividir então esse valor, 360 por 24, que é o número aí de tempo que a Terra, ou próximo, né, que é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, próximo de 24 horas, então você divide 360 por 24, então você tem aí o quê? 15 graus para cada hora. Então, a cada 15 graus dessa circunferência, que é a Terra, 360 graus é o todo, então, a cada 15 graus, você coloca uma faixa de horário diferenciado. Que aí, depois de repetir 15 graus 24 vezes, você fecha toda essa circunferência, tá bom? Somando aí o total de 360 graus. Eu não sei se eu consegui explicar
Eu não tenho nenhum globo aqui para explicar para vocês, mas você imagina que aqui era o globo, né? Ele era redondo, oval, e aí eu abri ele aqui. Então, ele todo é assim. Então, ele vai na circunferência toda, são quantos graus? 360 graus. Para fazer o giro todo em torno do próprio eixo, leva quanto tempo? 24 horas, ou próximo disso. Então, se determinou isso. Pega os 360 graus, divide pelo tempo que ela leva para fazer esse movimento de rotação, e aí nós temos as faixas que vão ser as horas diferentes. Então, dividiu 360 por 24, o resultado foi quanto? 15. Então, a cada 15 graus, nós temos uma faixa de hora diferente. Ok? Foi essa a constatação que fez com que os astrônomos dividissem a Terra em 24 partes iguais, de norte a sul, criando os fusos horários. Ok? Agora nós podemos voltar para o nosso slide. Bem, sabendo-se que meio que eu já disse isso, né? Sabendo que a Terra realiza seu movimento de rotação girando de oeste para leste em torno de seu próprio eixo, os fusos a leste de Greenwich, que é o marco inicial, tem as horas adiantadas. A leste, pessoal, como digamos que o cortezinho do meridiano de Greenwich fosse bem aqui. Claro que não é, né, gente? É porque a posiçãozinha aqui, já nós vamos ver um mapa que vai estar com a representaçãozinha melhor. Então, digamos que o corte fosse bem aqui. Então, ó, a leste seria para a direita, tá bom? Leste, leste, direita. Eu sempre faço um bisuzinho com vocês no sentido com os alunos, né? Vocês estão tendo essa primeira aula, né? Pelo menos comigo. Então, para a direita do meridiano, então direita, geralmente a gente leva como uma coisa positiva. Ah, uma pessoa muito direita, positiva. Ah, uma pessoa que levantou com o pé esquerdo. Esquerdo, então, seria, sei lá, negativo. Ok? Só para fazer essa aprendizagem, tá bom? Então, os horários a partir do meridiano para a direita são adiantados, são positivos. Já os fusos situados a oeste, ou seja, daqui para cá, para a esquerda, são atrasados. São com esse sinalzinho de negativo. Por isso que o Brasil, que nós ficamos a oeste do meridiano, o nosso fuso horário oficial é o -3, quando vocês vão acertar a hora lá no celular de vocês, né, pessoal? Aí procura o fuso horário lá de Brasília, tem lá, Brasília -3, ok? Porque nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Então tá aqui um mapa, mostrando do jeito que eu mostrei aqui no livro, né? Você pega o globo e abre. Então tá aqui o meridiano central, ok, de Greenwich. A leste, nós vamos somar uma hora a cada fuso. E aí os fusos, pessoal, eles são representados por números que vão de 1 a 12 para leste e de 1 a 12 para oeste, que fecha as 24 horas, né, pessoal? Em questão de graus, é a cada 15 graus. Nós vimos, né, que os 360 graus de circunferência da Terra foram divididas pelas horas e deu 15. Então, cada faixazinha dessa equivale a 15 graus da circunferência da Terra, ok? Então, cada um fuso representa uma hora. E se você tem a hora central aqui do meridiano 0, vamos lá, colocar que aqui fosse meio-dia. Se para a direita ou para leste eu somo, então se eu perguntasse para vocês que hora vai ser nessa faixazinha aqui do +6, no fuso horário +6, ou eu poderia dar o nome da cidade, aí você iria pesquisar também, saber qual é o fuso horário daquela cidade, e aí você pesquisando descobriu, pronto, o fuso lá, eles pertencem ao fuso +6. Ah, então se lá é meio-dia, 12 horas do dia, e para a direita eu somo uma hora a cada fuso que eu passo. Então o que acontece? Meio-dia, 1 hora, ou então 13 horas, né, para ficar melhor, porque senão a gente pode confundir com 1 hora da madrugada. Então 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas na cidade que o professor perguntou, né?
que são 6 horas da tarde. Por isso que é bom fazer essas contabilizações de horas, levando em conta essas questões, né? 13 horas, 14 horas, porque senão a gente pode confundir, né? Meio-dia é 12 horas, aí começa 12 horas, 1 hora, 2 horas, aí quando chegasse em 6 horas da tarde, tu ficaria. Aí poderia ficar em dúvida, 6 horas, mas é 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde? Ixi, não sei. Então é bom a gente levar em conta essa questão, 13 horas, 14 horas, 15 horas, para não confundir, tá bom? E se eu quisesse descobrir uma hora que fosse à minha esquerda, digamos que aqui agora é que são 18 horas. No meridiano central são 18 horas, 6 horas da tarde. E eu quero saber a hora de um país que fica a oeste, à esquerda. Então, se aqui são 18 horas, eu vou diminuir 1 hora a cada fuso que eu passar para cá. Tá bom? Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso fuso eu já disse para vocês que é o -3. Então, se no meridiano central é 18 horas, que horas nós teremos então no Brasil, na hora oficial do Brasil? O Brasil tem mais de um fuso horário, mas o fuso horário oficial do Brasil é o -3. Que horas então vai ser em Brasília, no fuso horário oficial? Pronto, aqui é 18, né? Nessa direção, lado esquerdo, negativo, eu vou tirar 1 hora a cada fuso que eu passar. 18, vamos lá. 17, 16, 15 horas. 3 horas da tarde, 15 horas, tá bom? Então, se no fuso central, lá no meridiano de Greenwich, for 18 horas, no Brasil vai ser 15 horas, tá bom? Meio que essa aula é de revisão, né, pessoal? Porque primeiro ano a gente já viu isso. A primeira questão dos nossos fusos horários, do assunto da aula de hoje, é o que são os fusos horários. Eu me enrolei um pouco aqui, né? Da nossa aula de hoje. A primeira questão do nosso formulário, pessoal, dos nossos fusos horários. É o que são os fusos horários, tá bom, pessoal? Primeira questão lá do nosso formulário. Que são os fusos horários, tá bom? Pode pesquisar na internet também, pode pegar a definição que a gente passou também aqui na nossa aula. Vamos lá, alguns países de grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, no sentido de leste a oeste, apresentam mais de um fuso horário. A Rússia, por exemplo, possui 11 fusos horários distintos, gente. Olha, a Rússia, deixa eu voltar no slide anterior, pessoal, a Rússia é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a Rússia. Ela é gigante, são 11 fusos horários. Ela pega uma parte da Europa e ela está também, vamos dizer assim, ela pega uma parte da Europa. Corta. A Rússia ela é tão grande que ela pega uma parte dela da Europa, ela tem uma parte na Europa, no lado ocidental, e ela tem uma parte no lado oriental também, na Ásia. Ela está em 2 continentes, vamos dizer assim, uma parte no continente europeu, uma parte no continente asiático, né, pessoal? É gigante, são 11 fusos horários, consequência de sua grande área. Já o Brasil também é extenso, pessoal. Pega aqui o Brasil, ó. De leste a oeste, ele é muito extenso. Vamos pegar um país que não seja tão extenso como o Brasil, pessoal. O Uruguai aqui, ó. Onde está aqui, ó. Bem aqui, ó. Como ele não é tão extenso, pessoal, um fuso horário, eu acho que eu apontei, foi o sul do Brasil. Ele é tão pequeno, pessoal. É bem aqui, ó. Só essa palmazinha da mão aqui da nossa apresentação já cobre, ó. Bem... Então não precisa ter mais de um fuso horário, tá bom? Outro país que não é tão grande em extensão leste-oeste. Deixa eu ver. A maioria dos países aqui europeus, olha. A maioria são tão pequenos. Aqui um país, aqui outro país, aqui outro país. Eles pegam só um fuso horário, tá bom? Agora o Brasil não, muito extenso, olha. Então tem que pegar mais de um fuso horário.
tá bom? De leste a oeste ele é muito extenso, ok? Vamos ver então quais são os fusos brasileiros, que é exatamente a nossa segunda questão. Quais são os fusos horários brasileiros? O território brasileiro, por se encontrar no hemisfério ocidental, possui seu horário atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. E vamos ver aqui então quais são. Afinal, existem quantos fusos horários no Brasil? O Brasil, pessoal, ele é dividido atualmente em 4 fusos horários. Em outra época, ele já teve mais divisões, ele já foi mais fatiado, vamos dizer assim. Teve mais fusos horários, vamos dizer assim. Mas atualmente, o texto aqui fala disso. Na verdade, houve uma alteração no ano de 2008, que resumiu o território nacional a apenas 3, né? Já teve menos, já teve também um pouco mais, tá bom? Mas corta. Afinal, existem quantos fusos horários no Brasil? Bem, pessoal, nem sempre nós tivemos 4 fusos horários como nós temos atualmente. Vamos aí ao texto. Atualmente o país é dividido em 4 fusos horários, mas não foi sempre assim. Na verdade, houve uma alteração no ano de 2008 que colocou o Brasil apenas com 3 fusos horários. Tentando simplificar, pessoal, porque é muito complicado você viver num país e ter que se organizar em vários fusos horários. Digamos que a pessoa sai lá do Acre, aqui bem do cantinho, vai lá para Alagoas ou mesmo para o Ceará. Então ela sai de um fuso horário, ela passa por outro fuso horário e vai para o fuso horário central, que é o oficial, vamos dizer assim, de Brasília. Porque o Ceará, né, ele está dentro desse fuso central. Ou mais extremo ainda, se ele fosse para uma ilha aqui, Fernando de Noronha. Então ele sai de um fuso, passa por outro e por outro, ele sai do fuso -5, passa pelo -4, -3 e vai para o -2. Então, gente, a hora, meu irmão, vai ser uma loucura. Fazer as contas e tal, ixi, que hora eu vou chegar lá e tal, ok? Tudo no mesmo país. No entanto, em 2013, parte do estabelecimento anterior foi retomada. Então, voltamos à mesma organização anterior, que é o quê? 4 fusos horários, e não só 3. Quer dizer, antes eles pegavam tudo aqui, um fuso horário só, né? Tentaram colocar tudo numa coisa só, para ficar só o fuso -2, o -3 e o -4, pegando tudo, e não o Acre e uma parte da Amazônia com esse fuso -5, mas não deu certo. Era assim, né? Ó, em 2008 tentaram deixar assim, aí depois voltou de novo. Temos 4 fusos horários, ok? Pronto, a pergunta lá está aqui respondida agora um pouco mais simplificado. Os fusos brasileiros, então, atualmente são -2, -3, -4 e -5, ok? Aqui, por exemplo, ó, ele colocou aqui um exemplo na apresentação. Se nós tivéssemos aqui nas ilhas, né? Fernando de Noronha, por exemplo, se fosse 1h da tarde, 13 horas. No Brasil, na parte oficial, do horário oficial de Brasília, seria 12 horas, vai diminuindo, né? Para a esquerda, você diminui 1 hora a cada fuso horário. Na Amazônia, boa parte da região norte e alguns estados aqui do centro-oeste, nós teríamos 1 hora a menos, então 11 horas. E lá no Acre, um pedacinho da Amazônia, seria 10 horas da manhã. É o que eu disse para vocês. Aquele empresário, vamos dizer assim, que saiu lá do Acre para ir para a ilha de Fernando de Noronha, olha a confusão. Eu vou sair 10 horas, a hora de voo é tantas horas, vamos dizer assim, digamos que 2 horas de voo. Estou chutando aqui, claro. Então ele vai levar 2 horas de voo, e sendo que se ele saísse imediatamente daqui 10 horas, se teletransportasse, chegasse nas mesmas 10 horas, já não seria mais o mesmo horário, porque ele iria, a cada fuso que ele passasse, ele ia ter que acrescentar 1 hora. Então, se aqui é 10 horas, lá já é 1h da tarde. Porque nessa direção você vai o quê? Somando. A direção da direita você vai somando. Ok? E aí levando em conta o horário de voo e tal,
Uma confusão, pessoal. Entendeu? Então vamos lá, dava para fazer esses cálculos. Vamos lá, ó. Se eu saio 10 horas e leva 2 horas de viagem para chegar lá em Fernando de Noronha, então eu iria chegar lá que horas? Eu iria chegar lá 10, 11, 12 horas. 2 horas de viagem, né? Se eu saio 10, 11, 12, beleza. Então eu chegaria lá 12 horas, mas com referência na hora de Fernando de Noronha. Ou do Acre. 12 horas lá no Acre. Mas aqui é adiantada a hora. É adiantada em 1, 2, 3. Então, se é 12 horas no Acre, com mais 3 horas, na verdade, em Fernando de Noronha, seria 12, 1, 2, 3, ou, para ficar melhor, né, gente, para a gente não confundir. Se é 12 horas no Acre, eu tenho que somar mais 3, então 12 horas aqui com mais 3, 12, 13, 14, 15 horas. Uma enrolada, né, gente? Dá um nó na cabeça, mas é isso. Por isso que é chato, complicado, um país só ter vários fusos horários, porque a pessoa está no mesmo país, ela nem saiu do país, é um empresário que de repente do ramo de turismo vai visitar lá alguma coisa que seja relacionada a essa empresa, dá uma dor de cabeça. Claro que se você vai sair do país mesmo e tal, e vai de leste a oeste, numa extensão muito grande, aí você vai fazer realmente, ter que fazer esses cálculos, né, para identificar que hora vai ser lá, da hora que tu sair e tal. Uma confusão, tá bom? Mas no mesmo país isso é complicado, gente. Mas, infelizmente, não dá para você colocar tudo no mesmo horário. Não, infelizmente, não tem como. Você faz essas adaptações aqui, ó. Pequenas adaptações. Porque, por exemplo, Ceará era para ser cortado aqui, ó. Rio Grande do Norte, Paraíba. Não, você faz uma adaptação para não alterar tanto. Faz esse tipo de adaptação que é chamado o quê, pessoal? Nós temos, então, os limites de horários, de faixa de horário teóricos, que corta literalmente a cada 15 graus, né, longitudinal o globo terrestre, mas quando você vai para a prática, gente, você faz essas adequaçõezinhas aqui, ó. Não corta literalmente, você dá uma, né, uma desviada aqui também, ó, deveria cortar assim, né, ó. Mas aí foi feito umas adaptações. Aqui, por exemplo, também não deveria pegar essa parte aqui, era só daqui para cá. Esse corte aqui deveria ser bem aqui. Então, existem os limites de fusos horários teóricos, que é que corta a cada 15 graus todo o globo. Mas quando você vai olhar na prática, não fica inviável. Ficaria, por exemplo, o estado do Ceará. Quer dizer, se já é complicado você fatiar um país em vários fusos horários, você imagina agora você dividir estados. Pior, se você fosse levar em conta esses limites teóricos, do jeito que eles foram divididos literalmente, o que aconteceria? Até cidades seriam partidas ao meio. Aí é mais complicado ainda, né, gente? Uma cidade, um lado com menos 1 hora, o outro menos 2 horas. Então, entre um e outro, haveria uma diferença de 1 hora. Quem morasse numa banda da cidade era 1 hora X, e na outra banda da cidade seria a hora Y. Aí era que estava feita a confusão mesmo. Por isso que existem os limites de faixas de horário teóricos, que levam em conta faixas de 15 a cada 15 graus da circunferência aí da Terra, né? Mas quando vai na prática, você evita de estar cortando estados e cortando cidades, unidades aí da federação para evitar esses dor de cabeça, porque já é complicado o território como um todo dividido, mas você dividir essas partes menores do território fica mais complicado ainda. Então você tem os limites teóricos e os limites práticos. Quer dizer, na prática você não leva em conta o corte literal. Você vai fazendo alguns desvios, algumas adequações, tá bom? Então, gente, a última questão é qual o fuso horário oficial do Brasil? Tá bom? Lá do nosso formulário. Qual é? -3, que é a hora oficial
de Brasília, do Distrito Federal. Tá bom, pessoal? Finalizamos então aqui a nossa aula, meio complicadinha, então foi bom a gente estar revisando, porque é complicado, né, gente? Eu espero que eu tenha explicado a contento para a melhor compreensão de vocês desse assunto, tá bom? E é isso aí. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um abraço.